O Band de Entrevista desta semana fala sobre o orgulho LGBT, homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, gays e todos aqueles que têm orgulho da própria orientação sexual e de gênero. O programa recebe o ativista Max Nemitz, que está aqui com a gente. Max, a gente falava aqui no intervalo da questão do acesso aos direitos. E essa é uma questão importante que eu queria colocar aqui no programa. A comunidade sabe dos direitos conquistados? A gente aqui mesmo no primeiro bloco falou de vários pontos que foram conquistados, tem muito ainda a se conquistar, principalmente junto à Constituição. Sim. Mas das jurisprudências, do que já é prático, do que já é possível, a própria comunidade já reconhece isso ou ainda falta, além de tudo, um trabalho para fazer chegar, inclusive, àqueles que estão à margem da sociedade, os direitos que eles têm? Sim, hoje sabemos de como a questão de informação social ela corre muito nas redes sociais, né? A própria LGBT, que é a Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans aí, a nível nacional, eles conseguem trazer muito a conscientização da causa e trazer as questões de direitos, não só a própria associação, mas o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o próprio STF dispõe isso nas redes sociais. Porém, o que eu vejo que falta muito são campanhas, ok? Que tragam essa questão de visibilidade dos direitos para a comunidade. Muitos da comunidade mesmo, pessoas próximas a mim, não têm conhecimento dos direitos que são garantidos para elas mesmas, inclusive questões de casamento, adoção. Tenho muitos amigos trans que vêm tirar informação comigo sobre a questão de alteração, achando que ainda hoje precisa fazer operação, tem que entrar no judiciário para isso, mas hoje é muito mais simplificado. Mas o que falta é instrução. O que falta é trazer às claras que isso já é garantido. Até porque entende? Muita coisa se faz direto em cartório, sem às vezes a necessidade até mesmo de compor um advogado e um custo maior. Sim, os serviços hoje nesse âmbito são bem personais. A nível extrajudicial, você comparecendo em um cartório, em uma semana a gente resolve a questão transexual de alterações de nome e gênero. E tanto o casamento. O casamento, ele é por si só homoafetivo porque ele é com base numa resolução do CNJ. Ele não tem uma previsão no Código Civil que diga que é um casamento civil. Então, tem uma certa diferença, até a questão de estatística para isso é diferenciada. Mas o é um serviço o mesmo. É o mesmo, são as mesmas garantias que no Código Civil traz, né, de sucessão, previdência, a questão de alteração de sobrenome, regime de bens. Então, é um avanço que, de uma certa forma, foi em 2013, acredito, 2013, que passou a valer em todo o território nacional que os cartórios devem ser obrigados, né, a realizar casamento de pessoas do mesmo sexo. É significativo o número, por exemplo, em Taubaté, de casamentos de pessoas do mesmo sexo? Sim, muito significativo. Como falei, né, tem as estatísticas para isso. Mensalmente é encaminhado um relatório para o IBGE sobre isso. E a busca, posso até dizer que a mesma que o dos heterossexuais. As pessoas são motivadas por questões de garantia mesmo de direitos, porque o casamento nada mais é do que isso, né? Você garantir as questões de previdência, como eu falei, até algumas pessoas buscam a questão de plano médico, né? Alguns planos médicos restringem muito a questão de casamento. Agora, o Brasil sofreu ano passado uma guinada conservadora, uma onda conservadora que inclusive atinge a gente até agora. Agora, isso afetou, por exemplo, a procura por casamento, ou a procura por direitos dentro dos próximos do cartório, como mudança de nome, etc? Sim, sim. Devido a uma questão das pessoas que procuraram o serviço por serem leigas no assunto, né, houve uma demanda muito grande, né? Alguns municípios, algumas serventias fizeram casamentos coletivos LGBT, com o receio que esse direito fosse retirado. Mas, de maneira alguma, é um direito garantido, né, previsto pelo Judiciário. Claro que não, como eu disse, não está ainda no Código Civil e na Constituição, mas existem projetos em trâmite no Congresso para que isso aconteça. Porém, o conservadorismo existente no legislativo do país faz com que isso seja vetado e realmente não surta o efeito que deveria trazer do legislativo. Então, o que o STF tem feito preencher essas lacunas, entende? E garantir esses direitos para essas pessoas que
procuram isso aí. Você entende que falta representatividade política da categoria? Ainda falta. Não totalmente, porque... Até porque hoje você tem representantes declarados sim, nas temos casas o legislativas, deputado assim, David Miranda, tem a deputada Érica Malunguinho, que é uma deputada muito forte transexual, né, deputada estadual. Mas o que falta muito, não só para LGBTs e a busca da representatividade, é a consciência do voto. A partir do momento que você vai até uma urna eleitoral, você não está apenas digitando números e apertando o verde. Você está elegendo uma pessoa para estar lá te representando e garantindo essas questões de busca de direitos, garantias. A categoria discute isso, Max? Ou ela está mais preocupada nos direitos de que não ter acesso a sei lá, métodos contraceptivos, etc. Olha, isso é discutido também, a política, por exemplo? Sim. Foi o tempo em que você comentou sobre métodos contraceptivos e eu ainda vou além. Foi o tempo em que a AIDS, o vírus da HIV, foi relacionado como uma peste gay, entende? Hoje em dia isso foi completamente retirado, obviamente, sim, né? Não está em discussão. O pensamento vai avançando. Então, o que hoje é buscado, não só na questão de direitos de saúde, mas direitos civis, entende? Dessas questões de como você é reconhecido pela sociedade. Quais são os direitos que você tem como garantia para você exercer seus direitos e deveres na sociedade, entende? Então... Como você é tratado como cidadão. Exatamente, né? Numa questão de igualdade. Porque a diferença que existe é a diferença de direitos. Por exemplo, eu sou casado, né? E o meu casamento ele é previsto na resolução que o CNJ trouxe. Porém, isso só foi reconhecido nos anos 2000. Antes disso, era apenas uma união estável, entende? E ainda mais, antes da união estável, era tratada apenas como uma dependência econômica, entende? Não trazendo essas garantias que o casamento civil traz. Siga conosco aqui na tela da Band, nós voltamos depois do intervalo com a sequência do Band Entrevista. Até já!